que nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, pois, justificados pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Inicialmente, nós lemos: todos pecaram. Muita gente questiona Deus por que pessoas nascem com deficiências físicas, por que tanta miséria, crianças morrem de fome, problemas familiares, as famílias se desfazem, os filhos entram para as drogas. Por quê? Porque Deus, esse Deus é tão bom, esse Deus que é amor, permite isto? Há esse questionamento. Mas o profeta Jeremias, ele responde a esta pergunta. De que é que se queixa o homem? Dos seus próprios males e pecados. A expressão do apóstolo Paulo é muito clara. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, estão separados de Deus. É como se a pessoa estivesse dentro de casa, um forte temporal caindo sobre a cidade, e a pessoa resolvesse sair para a chuva. Poderia essa pessoa culpar o engenheiro que projetou a casa? Poderia culpar o pedreiro que edificou a casa? Quem decidiu sair de dentro da casa? O proprietário. Então, quem foi a culpa dele ter se molhado, ter se encharcado todo na rua? Talvez até escorregado na lama, se sujado todo. Ele próprio que decidiu sair. É o que ocorreu. Deus criou o homem perfeito, sem problemas com a família, sem dificuldades, sem desemprego, sem baixo salário, sem fome. Até porque Deus, quando criou o mundo, ele não criou primeiro o homem. Ele criou tudo que daria condições para o homem viver. Criou os campos com as relvas, árvores frutíferas, os animais, enfim, toda a condição para o homem viver bem. Mas foi o homem que decidiu desobedecer a Deus. E o que é desobedecer a Deus? É pecado. E o pecado traz toda a miséria que se possa imaginar. A questão das drogas, a questão dos homicídios, a questão dos roubos, dos assaltos, dos golpes, dos sequestros, das guerras, é consequência do pecado. Deus advertiu ao homem que se pecasse morreria. Houve a morte imediata, a morte espiritual, a separação do homem de Deus. O homem se separou de Deus. É aquele homem que citei há pouco, debaixo do temporal, resolveu sair de dentro de casa, sem nenhuma proteção, e se molhou todo. Então o homem saiu da proteção de Deus. O homem que tinha comunhão com Deus, e todos os dias, na viração do dia, ele conversava com Deus. Então, Deus não é culpado dos problemas que hoje o homem enfrenta. O homem decidiu. Ele resolveu sair da proteção de Deus. E o que é interessante é que Deus, que o apóstolo Paulo, a Bíblia não diz, os homicidas pecaram, ou os adúlteros pecaram, os mentirosos pecaram. Não. A Bíblia diz todos. Não só os homens maus. Os homens tornaram-se maus por causa do pecado. Então, significa dizer que a religião em si não serve de proteção contra o pecado. As religiões existem no mundo
desde a queda do homem, quando se sentiu desabrigado, procurou um abrigo por conta própria, à sua maneira. Surgiram as religiões. Nós encontramos no Egito Antigo, estava lá o homem adorando a Será, a deusa do sol. Na Grécia estava o homem adorando a Vênus, a deusa do amor. E por aí vai, se formos para a história geral, nós vamos encontrar as pessoas, os homens, as nações presas a uma religião, adorando a um ser, até animais, adorando até a insetos. Coisa que não protege contra o pecado. Nós encontramos, inclusive, quando Jesus estava com os seus discípulos, chega um moço e dirige-se a Jesus e pergunta: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: guarda os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não roubarás. E ele disse: isso eu faço desde a minha mocidade. Então prova o quê? Que esse moço era religioso. Em outro momento, nós vamos encontrar o apóstolo São Pedro sendo chamado à casa de um homem, comandante de um batalhão do exército romano, Cornélio, de nome Cornélio. Você pode conferir isso em Atos capítulo 10. Esse homem fazia orações a Deus. Esse homem dava esmolas. Então esse homem era religioso. Mas não estava completa, ele não tinha a salvação, não tinha a imunidade contra o pecado. E Deus se apiedou dele, se agradou dos atos dele, porque não é ruim dar esmolas, muito menos orar a Deus. É necessidade do homem conversar com Deus. Mas acontece que não é esse o caminho de se libertar do pecado. Não é esse o caminho da salvação. E logo, Deus se apresentou a ele através de um anjo e disse: chama Pedro. Ele vai dizer o que você precisa fazer para ser salvo. Permitam-me os teólogos eu acrescentar esta palavra, sem adulterar o contexto da Bíblia. E ele obedeceu, chamou a Pedro. Veja como o homem era religioso. Quando Pedro chegou, com certeza ele imaginou, esse homem indicado por Deus é um homem santo, e prostrou-se para adorá-lo. Interessante é que o apóstolo São Pedro não aceitou. Disse: levante-se, eu sou homem igual a você. E é isso, nós observamos o espírito religioso de Cornélio. E ocorre agora que o homem está sem Deus, mesmo religioso, escravo do pecado. Está, porque nós encontramos que Deus afirma: eu sou o Senhor teu Deus, e fora de mim não há outro. E na hora em que nós colocamos alguém, ou um ser, ou um animal, ou qualquer coisa, e passarmos a cultuar, tendo essa pessoa, este ser, esse animal, esse inseto como um Deus, como objeto da minha adoração, eu estou cometendo o pecado da idolatria. E a Bíblia diz que todo aquele que peca é escravo do pecado. E agora, como escapar deste pecado? No versículo 24 do livro de Romanos, quando eu li, diz: sendo justificados pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, Jesus é a solução para o problema do pecado. Ele mesmo disse: eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. E nós observamos que quando Jesus
chegou na casa de Zaqueu. Podemos ver isto no capítulo 19 de Lucas. E que Zaqueu dirigiu-se a Jesus e disse: se hoje eu devo a alguém, restituirei quadruplicadamente. Eu farei. Então ele mostrou-se arrependido. E naquele momento, Jesus disse: hoje veio salvação para esta casa. Porque ele reconheceu que era pecador, arrependeu-se dos pecados e aceitou a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida e recebeu a salvação de Deus. E a mesma coisa vai acontecer com você, se neste dia 18 de maio de 2025, até mesmo agora, durante este programa, você reconhecer que é pecador, mesmo religioso, mas que é pecador, se arrepender dos seus pecados, se converter a Deus e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus o perdoará e Jesus garantirá a sua salvação. Que o Senhor nosso Deus o abençoe e te guarde.